Muitos projetos vêm sendo executados na cidade de São Paulo, como revitalização e reurbanização de praças públicas, instalação de ciclovias pela cidade, melhora no transporte público. Mas será mesmo que a população está satisfeita com tudo isso? Nós fomos nas ruas, bater um papo com o pessoal e ver o que eles acham sobre esses projetos. Eu sou a favor de ciclovia, acho que deveria ter muito mais do que tem, só que o jeito que elas estão sendo instaladas, não. Inclusive aqui mesmo, aqui no cruzamento, eu já quase fui atropelado várias vezes na ciclovia, porque não tem nenhuma sinalização, não tem nada, os carros não olham simplesmente. Eu trabalho com deficientes físicos, né? Então eu sou fisioterapeuta, só trabalho com pessoas com mobilidade reduzida, deficiência física. E isso é uma carência absurda que a gente tem em São Paulo, né? Tem 2 parques só com uma mobilidade real. Eu acho que tinha que ter mais ônibus, mais trem, metrô. Não está bom, o transporte público não está bom. Tá faltando muita coisa por fazer aí. André Matarazzo é paulistano e é formado em administração de empresas. Nos 20 anos de vida pública, teve experiência nas 3 esferas de poder. Foi secretário de Política Industrial no governo Itamar Franco, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República e exerceu o cargo de embaixador do Brasil na Itália no governo de Fernando Henrique Cardoso. No estado de São Paulo, além de secretário da Cultura, foi secretário de Energia, presidente da Companhia Energética de São Paulo, a CESP, e presidente do Conselho da Companhia Paulista de Força e Luz, a CPFL. No município, foi subprefeito da Sé, secretário de Serviços e secretário de Coordenação das subprefeituras. Em 2012, André Matarazzo foi eleito vereador por São Paulo e pelo PSDB com 117.617 votos, tendo sido o 2º vereador mais votado do Brasil. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo, está aparecendo aí na sua tela o nosso site, Instagram, WhatsApp, todas as mídias sociais. Participe, você é sempre o nosso convidado especial. E hoje, com imenso prazer, nós recebemos aqui nos nossos estúdios o vereador André Matarazzo, do PSDB de São Paulo. Vereador, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber o senhor aqui. Depois de um longo tempo, né? Conversamos aqui. Eu que agradeço. Não nos encontramos um bom tempo, mas muito obrigado por ter aceito. Vereador, vamos falar um pouquinho do que interessa ao nosso telespectador, a nossa cidade de São Paulo. O prefeito Haddad, praticamente aí no meio, já do meio para o final, porque por incrível que pareça, daqui a pouco tem eleição de novo, né, para prefeito. Muita gente criticando, muita gente elogiando alguns pontos da cidade. O senhor, como vereador, um vereador da oposição, do PSDB, queria conversar com o senhor um pouquinho a respeito de 2 temas que a gente já tinha uma prévia conversa, da Cracolândia e das ciclovias. Esses 2 pontos eu acho que são muito importantes para a cidade de São Paulo, para a segurança, para a saúde. O que se tem feito hoje em São Paulo a respeito da Cracolândia? Olha, primeiro, boa noite a todos os telespectadores que estão ouvindo aqui o nosso programa. Com relação à região da Cracolândia, eu acho que nunca ela esteve tão devastada e abandonada como está hoje. Aquela região, ela tradicionalmente já tem um problema com relação à legalização de imóveis. Então, se tem muita atividade naquela região que é irregular, a começar por aqueles hotéis. Hotéis que eram usados pelo tráfico, né, e pelos viciados. Quando nós estivemos na prefeitura em 2005, me lembro, nós interditamos todos esses hotéis porque não ofereciam condições de higiene, não ofereciam condições de segurança, estavam completamente irregulares, portanto foram interditados. Hoje, a utilização dos hotéis volta a ser feita pelos viciados e pelos traficantes, mas com patrocínio da prefeitura, o que para mim é uma coisa inédita, porque a região de lá, você, como tradicionalmente chamada de Cracolândia, você tem o quê? Muitos consumidores de droga no local. Mas por que você tem os consumidores de drogas lá? Porque o tráfico está atuando lá, ele está vendendo droga lá e o consumidor vai atrás da venda. Como a prefeitura tem coibido, toda vez que a polícia faz uma intervenção, ela critica e pede que a polícia não permaneça no local, você acabou tendo um fluxo maior do tráfico. E a prefeitura criou um programa que tem algum sentido, mas está implementado de forma errada, que é o tal do chamado
programa Braços Abertos, que é para ajudar a recuperação dos dependentes químicos. Como é que você faz isso? Ou como é que o programa faz isso? Ele dá um emprego para o dependente químico, dá um salário semanal a ele e dá um quarto em um dos hotéis para que ele durma. Nessa região? Nessa região. Então, tudo parece muito bonitinho, mas vê o seguinte, como é que você põe o viciado, você dá o emprego para ele, qual é a contrapartida que ele tem que te dar? Trabalhar, e deveria ter uma contrapartida, se tratar, pelo menos frequentar um psiquiatra, um médico, um seminário, alguma coisa, mas não tem contrapartida nenhuma. Ao mesmo tempo, você faz ele trabalhar naquela região, naqueles quadriláteros, ou naquele quadrilátero especificamente, onde estão todos os outros viciados e todos os traficantes. Então é quase como você querer tratar um alcoólatra fazendo ele ir ao bar todos os dias, trabalhando do bar. Não existe, os próprios dependentes químicos têm falado, a tentação é grande demais. Depois eles dormem ou se hospedam com outros que também são viciados ou não. E ontem nós vimos numa emissora de televisão que os traficantes estão usando os hotéis também. O resultado disso tudo, o que é? Mais gente para aquela região e o preço da pedra subiu. Porque agora o dependente químico recebe um salário que está gastando na compra de drogas. Já tem o dinheiro para comprar. Então eu acho que esse tipo de coisa, porque a gente não pode só criticar, tem que também dar para fazer propostas. Nós trabalhamos muito naquela região. Mas nunca nós tivemos mais do que, depois que fizemos a parte de iluminação elétrica novamente, implementamos na região, estou falando de 2006, quando eu estava na Secretaria de Subprefeituras, restabelecemos serviço de limpeza pública, lavávamos as ruas 3 vezes por dia. Por que você lava as ruas 3 vezes por dia? Até para que a água leve embora as pedras que os traficantes deixam escondidas dentro de bueiro, em buracos feitos nas calçadas, etc., embaixo de tijolos. Então também tinha essa finalidade. A assistência social permanentemente lá e a polícia também coibindo a presença do tráfico. Em paralelo, a prefeitura fiscalizava bares, hotéis, restaurantes com relação a licenças de funcionamento, à venda adequada de produtos, ao fechamento na hora certa, como forma até de libertar também a população de lá. Mas, vereador, desculpe, só concluir. Pois não. Hoje, a grande vantagem sobre a época que eu estava lá é que ninguém mais critica tanto, e porque tem uma questão ideológica forte nessa coisa da droga. Não criticam tanto o que eu dizia à época, que o dependente químico ele está doente, ele precisa ser tratado, ele precisa ser internado, ele precisa, tem muitos casos, muitos não, desintoxicado. É assim, infelizmente, quem tem um dependente químico na família ou perto sabe como é. Ele vai recair na droga de novo, você vai tirá-lo outra vez, mas sem um tratamento médico eficaz e eficiente, você não consegue recuperar a pessoa. É uma epidemia mundial. Eu conversei aqui com o Dr. Anthony Wong, que é um toxicologista mundialmente reconhecido, ele me falou, isso daí é mundial, aqui no Brasil. Hoje, inclusive, eu fiquei surpreso, ele me falou que hoje o maior consumo de crack no mundo é do Brasil. No mundo é do Brasil. Mas voltando à pergunta... Porque as nossas fronteiras são abertas. Não tem do crack, nada que ele utilize é fabricado no Brasil. É tudo importado. Vem de fora. Entra aqui, né? Está entrando fácil. Mas voltando aqui ao caso da cidade de São Paulo, o senhor falou das atitudes que foram tomadas na época na prefeitura, mas uma coisa é fato, isso é louvável, mas nada surtiu um efeito eficaz ao combate e à eliminação do especialmente crack. Não, mas aí que está. A prefeitura não tem como objetivo, e nem pode ter como objetivo, combater, eliminar o crack. Isso que ele tem que fazer é questão de polícia e questão de fronteiras. Mas o senhor não acabou de falar que existe, agora a prefeitura ela provoca, ela até inibe a repressão policial na área? Não, mas isso ela não vai impedir, sempre se pode inibir. Mas você não vai, vamos dizer, você combate o tráfico, mas você não vai evitar. E a polícia não é a prefeitura, a polícia é do Estado. Então a polícia tem esse papel, combater o traficante. A prefeitura, qual o papel dela? Manter a área em ordem, né, com iluminação, com limpeza, etc. A assistência social às pessoas e o tratamento ao dependente químico. O senhor é favorável à internação compulsória do dependente? Não tenho a menor dúvida. Porque eu falo, quem já teve alguém próximo
com dependência química sabe que é a única forma de você preservar a vida das pessoas. Eu sempre falo, quem é contra, se tivesse um filho dependente químico, se ele deixaria ou se ele assistiria o filho lá na Cracolândia andando à noite arrastando o cobertorzinho e não faria nada, e não internaria numa clínica para salvar a vida dele. Eu sou francamente favorável ao tratamento, mesmo que compulsório, porque salva vidas. A gente sabe o caminho do crack e o caminho da morte. Nessa área que o senhor falou, os hotéis que tem lá, os imóveis que tem lá, há um tempo atrás se cogitou desapropriar a área, se fazer um parque, depois se falou que não adiantaria, que só transferiria o problema, sairia de lá e ia para outra região. Como o senhor encara isso daí? Encaro que tem que ser feito, porque é uma área que ela está muito degradada. Você precisa desenvolver aquela região. O tráfico e a droga, a chamada Cracolândia, que por anos desvalorizou muito a região. Com a desvalorização, quem foi herdando imóveis, etc., foi meio abandonando os imóveis. Você tem um problema de documentação lá dificílimo para regularizar. Eu acho que a forma é você desapropriar alguns quarteirões e transformar aquela região novamente num bairro com boa moradia, porque o comércio já existe lá, é um comércio vigorosíssimo. Você tem a Santa Efigênia, espetacular, muito próximo ao centro da cidade, a Zé Paulino do lado. Quer dizer, ou seja, lá que deveria ser uma região para irradiar soluções, ela virou uma região que está irradiando problemas, porque o tráfico ele está saindo de lá para as regiões do entorno. Então, eu acho que ela teria que ser recuperada. Vai mudar de lugar, o traficante vai, e aí o papel da polícia, vai atrás. Onde tiver o traficante, a polícia tem que ir atrás, combater. Essa assistência que o senhor fala ao usuário do crack, poderia ser mais efetiva? Teria algum caminho mais rápido? Não só, pura e simplesmente, dar uma ajuda financeira ou colocar... Poderia se manter essa pessoa ocupada, livre desse vício? Não, livre eu acho muito difícil, né? Mas existem já hoje as comunidades terapêuticas, as igrejas fazem um trabalho importantíssimo na questão da dependência química. Eu acho que o poder público poderia utilizar mais essas estruturas que já existem, por exemplo, das igrejas, para ajuda no tratamento. Tem várias formas de terapias. Eu não sou um especialista na cura da dependência química, mas converso muito com médicos, o Dr. Laranjeiras, que faz um trabalho excepcional no Estado com relação a isso. Por exemplo, o Estado já abriu 3.000 leitos no Estado de São Paulo para dependência química, coisa que não existia, porque a questão ideológica barrava a internação compulsória. Você viu, quando o Estado abriu esse programa, que é lá também na Rua Prates, o programa do Cratode, o programa acho que é Renascer, chama, se não me engano. Recomeço, programa Recomeço. Você vê que lá, quantas famílias iam lá pedir para internar o filho. Aliás, teve um caso comovente da menina que levou o pai, que queria internação compulsória do pai para salvar a vida dele. Ou seja, as famílias, quem sabe o que é a dependência química, quem sofre perto do drama da dependência química, sabe que o único caminho é o tratamento, e o tratamento rigoroso. E os planos e os projetos aí da nossa cidade de São Paulo? Como é que está? Olha, infelizmente o que nós vimos, quer dizer, no caso com o prefeito Fernando Haddad, ele fez muitas promessas na campanha, muitas promessas. O tal do Arco do Futuro, que acabou se transformando não no Arco do Triunfo, mas no Arco do Fracasso, que não saiu do papel. O prefeito Haddad também dizia que faria a inspeção veicular, que é um negócio importante na cidade, para a saúde de todo mundo, sem a cobrança da tarifa. O que acabou acontecendo? Acabou a inspeção veicular e no último ano eu, por exemplo, paguei a taxa e não teve mais inspeção veicular. Os corredores de ônibus, nós estamos querendo saber, cadê os corredores de ônibus? Foram feitas faixas de ônibus de forma indiscriminada, acho uma boa alternativa, mas de maneira geral o que nós vimos é que São Paulo parou no tempo, está muito descuidada, o lixo está por toda a cidade, abandonado, limpeza de bocas de lobo e de bueiros foram abandonados. Se você vê, nunca choveu tão pouco na cidade de São Paulo como choveu este ano, mas nunca alagou tanto a cidade como alagou esse ano. Por quê? Você está com as galerias todas obstruídas, você está com as bocas de lobo sujas há muito tempo sem limpeza. Esse ano alagou a Avenida Paulista, que é o topo do morro,
né, da É uma cidade. região que historicamente não... Alagou o elevado Costa e Silva, o elevado da 9 de Julho. Habitação social, o prefeito falou que tinha prometido 55 mil habitações até o final do mandato dele. Se não me engano, entregou até agora 4 mil. Como é que vai fazer? Falta 1 ano e meio de mandato. As creches tinham prometido terminar a espera por creches. Tinha prometido 240 creches, se não me engano, alguma coisa assim. Vai conseguir entregar, quem sabe, 100 creches. Quer dizer, a prefeitura vai ficar em 20% das metas prometidas. Então foram muitas promessas e muito pouca ação, né? O que você viu foi muito essa coisa das ciclovias pintadas pelo chão, né? E eu costumo até dizer que o prefeito Haddad lembra muito personagem de televisão, que era o prefeito Odorico Paraguaçu. Não sei se você lembra do Bem Amado. Do Bem Amado. Que o Odorico Paraguaçu fez muitas promessas na campanha, aquelas promessas um pouco como Haddad. E prometeu o cemitério. E fez o cemitério. E passou o mandato inteiro torcendo para surgir um morto na cidade, para ele inaugurar o cemitério. É o prefeito Haddad com as ciclovias. Pinta ciclovias e ele está até hoje procurando um ciclista para utilizar. A quantidade, quer dizer, é desproporcional, né, o que foi feito e a forma como foram feitas as ciclovias, que são importantes numa cidade. O mundo todo, cidades modernas têm sua malha cicloviária e São Paulo precisaria ter, mas mais bem discutida, mais bem planejada e principalmente mais bem construída, com pesquisas, inclusive, de origem e destino, aonde estão as pessoas que precisam usar, porque bicicleta não é lazer, é um veículo hoje, é uma forma de mobilidade importante. Como calçadas, para mim, outra pauta fundamental na cidade, que eu fiz o projeto que transfere ao poder público a responsabilidade. Mas voltando um pouquinho, só para a gente não sair do assunto da ciclovia. As ciclovias, as ciclofaixas, etc. Esteve aqui o secretário também, Celso Jatene, explicando alguma coisa, mas o que se nota é que a ideia do prefeito Haddad, pelo menos o que ele passa à população, tanto no corredor do ônibus, quanto na ciclofaixa, na ciclovia, é o seguinte: olha, quer queira, quer não queira, a população vai ter que aprender a deixar o carro em casa. Isso. Então, hoje, tudo bem, o corredor de ônibus não está sendo 100% utilizado, mas vai ter mais gente usando o ônibus, mais ônibus vai ser. A ciclovia é a mesma coisa. Mas enquanto isso não acontece, como é que fica o trânsito? Esse é o ponto. E aí, essa tese de que incomodar quem tem carro para obrigar a deixar em casa me parece um pouco autoritário. Eu acho que você tem, primeiro ponto, é dar opção às pessoas, a começar por um transporte público razoável. Transporte público nosso, se você vê os roteiros dos ônibus, eles interessam muito mais às empresas transportadoras do que ao usuário. Por quê? Pelos roteiros que eles fazem. Você sai de Cidade de Tiradentes, por exemplo, você é obrigado, que é 45 quilômetros do centro. Se você olhar o horário de pico em Cidade de Tiradentes, para você ter uma ideia, é 13h30, 4 da manhã. O pessoal mora longe para vir trabalhar. Leva o trajeto 2 horas, 2 horas e meia. Para 78 vezes. É razoável? Uma coisa não é razoável. Não pode. Então, são 2 horas e meia com o ônibus lotado o tempo todo. Por que é lotado o tempo todo? Porque ele vem serpenteando para pegar gente, para não andar vazio. Ou seja, a rotação do estoque é alta, o que é importante para o faturamento deles. Eu não acho que a empresa não tem que ganhar dinheiro, veja bem, ao contrário, para oferecer um bom serviço, ela precisa ser lucrativa. Ao outro lado, é a qualidade desses ônibus, né? Você tem ônibus aqui que eles são ainda com câmbio manual. Muda a marcha o tempo todo. Você imagina numa cidade como essa o estado que o motorista fica na metade do dia. Eu li uma pesquisa, parece 3 mil trocas por dia de marcha. Sim, então pensa a perna na embreagem, o câmbio e principalmente os solavancos que essas mudanças de marcha fazem nos passageiros. Gente mais velha, gente com alguma dificuldade, todo mundo em pé, pode cair, pode se acidentar. Hoje, câmbio automático nos ônibus é uma questão de segurança, não é uma questão de conforto. O motorista também, se você olhar, ele não tem lugar para ir no banheiro nesses trajetos. Ele tem quase um regime absolutamente impossível de você sobreviver no grau de trânsito que você tem. Mas, enfim, então, muito desconfortável. Ônibus sem ar-condicionado. Nós estamos no ano 2015, né?
estamos falando de uma cidade de 10 milhões de habitantes. E a qualidade do nosso ônibus, eu costumo dizer, ele tem um custo alemão para a prefeitura, mas uma qualidade cubana ou africana para o usuário. Quem sabe ônibus parecidos com os nossos pode existir onde? Em Kampala, em Uganda. A frota é velha. É velha e é um ônibus um pouco utilitário demais. Você precisa dar mais conforto. Um país tropical como o nosso não pode não ter ar-condicionado. Dos 15 mil ônibus, porque vão te dizer, tem sim, tem alguns que tem. Tem 120 ônibus dos 15 mil que tem ar-condicionado. Né? Então, primeiro, ofereça um serviço de transporte público de qualidade, que é óbvio que as pessoas vão deixar o carro em casa. Ninguém tem prazer de ficar no trânsito, de dirigir, de gastar gasolina. Você podendo ir para um transporte público com preço razoável e boa qualidade, pode estar certo que todo mundo adoraria, principalmente quem já usa o transporte público. E esse eu acho que é o ponto onde o prefeito não se preocupou, é na melhoria da qualidade do transporte antes de mais nada. O senhor estava falando sobre calçadas e já vou até dar um pitaco no assunto, porque o meu pai ele é cadeirante e a gente vê o problema que ele praticamente não pode sair na rua em São Paulo, porque é buraco, é calçada mal cuidada, não tem uma área apropriada. Mas o senhor falava alguma coisa sobre um projeto do senhor sobre isso? Então, Denis, minha amiga Mara Gabrilli, que é cadeirante tetraplégica, ela diz que em São Paulo, shopping center é a Disneylândia de cadeirantes, porque é o único lugar possível para um cadeirante andar. É verdade. Você tem os ônibus que foram feitos até na época que nós estávamos na prefeitura, implantamos acessibilidade nos ônibus. Hoje acho que 70% dos ônibus são acessíveis. Muitos com uma acessibilidade muito ruim, mas o conceito existe. Falta treinar os motoristas. O motorista vê um cadeirante num ponto, como ele tem aquela questão dos horários que cobram ele muito. Isso é uma reclamação recorrente. Claro, vê o cadeirante ou um velho no ponto, ele fala não para, a pessoa é o velho, porque aqui gosta de falar melhor idade. A gente sabe que a melhor idade não é quando nós estávamos com 30 anos. Né? Essa era a melhor idade. Mas, enfim, viu pessoa mais velha ou viu cadeirante, não para. Né? Muita gente reclama disso. Isso já é um absurdo. Segundo, calçadas. Qualquer um que estiver nos ouvindo sabe, não dá para andar em São Paulo. Não é o cadeirante que não anda. A pessoa jovem de 30 anos, se quiser andar, tem que tomar cuidado, porque vai torcer o pé ou vai cair. Segunda causa de morte no trânsito de São Paulo é a falta de calçadas. Porque isso obriga muita gente a andar no meio-fio. Vai para o meio-fio. Principalmente se vai para a periferia. Perigosíssimo. Periferia é uma coisa meio surrealista. São Mateus, por exemplo, uma avenida grande, que vai até, eu não me lembro o nome dela, mas vai até... Mateus Bay? Não é Mateus Bay. Vai até até um dos antigos lixões, né? Ela tem uma parte, ela não tem as calçadas laterais, mas pintaram uma ciclovia no meio da avenida, de ida e volta. Quer dizer, a pessoa anda de bicicleta no meio do trânsito, de ida e volta. Então, calçadas, 30% do tráfego de deslocamentos da cidade são feitos a pé. Se você tivesse calçadas boas, eu tenho certeza que isso melhoraria muito. E São Paulo tem 35 mil quilômetros de calçadas, tá certo? 35 mil. Se você fizer, tem uma coisa que chama-se rotas estratégicas, que é você fazer as rotas que as pessoas mais usam, né? Com uma pesquisa de origem e destino das pessoas. Então, do ponto de ônibus para a unidade de saúde, do ponto de ônibus para a AMA, do ponto de ônibus para a escola e vice-versa. Se você fizer as calçadas mais usadas, com 7, 8 mil quilômetros de calçadas que você faça, você consegue cobrir 80% do trajeto das pessoas. Como é essa calçada mais projetada? A calçada, porque calçada, as pessoas têm que entender o seguinte, a calçada é um utilitário. A finalidade dela é utilitária, é a pessoa andar bem, direito, reta, não escorregar e ser barata de manutenção, fácil e barata. Ela não é para ser um elemento decorativo, como se usa em São Paulo. Cada um faz a sua calçada. Por quê? A lei diz que a calçada é responsabilidade do morador. Então, se a responsabilidade é sua, você vai fazer do jeito que você quer, tá certo? E quando você quer, né? Quando você quer. Então, cada um faz a calçada do seu modo. E aí você vê o seguinte, numa rua que ela é uma descida, você já notou que a rua, o carro desce, é lisinha. E a calçada, no entanto, tem os degraus. Obstáculos. Por quê? Porque você faz a sua calçada para entrar retinho na sua casa. Cada um faz a sua.
Então, a minha lei diz o seguinte: calçada tem que ser feita pelo poder público, porque a calçada é a via pública do pedestre, como a ciclovia é a via pública da bicicleta e como a rua é a via pública do automóvel. E já obedecendo certas normas. Ela tem que ser padronizada, uniforme, abrasiva e de fácil manutenção. Então, a via pública, ela vai da testada de um lado do imóvel de um lado da rua até a testada do outro lado. Ou seja, é a calçada, a ciclovia, o corredor de ônibus e a rua. Tudo isso faz parte da via pública. E não deixar a calçada por conta do usuário, porque o usuário, ele não vai fazer, ele tem dificuldade de fazer a calçada, de achar o pedreiro, fazer especificação. Bom, aí todo mundo diz, mas não tem dinheiro. Como é que tem dinheiro para recapear a rua, para asfaltar a rua? Ou seja, quando você projetar uma rua, você só vai fazê-la quando você tiver o dinheiro para fazer a rua, a ciclovia e a calçada. Então, você vai ter que distribuir o dinheiro entre todas essas coisas, porque senão você está prejudicando o pedestre e principalmente prejudicando todos nós. Porque veja, todos nós um dia tivemos 12 anos de idade, um dia tivemos 25, tivemos 35, que é a melhor idade, chegamos aos 50, vamos para os 60 e para os 70. Quando você começa a chegar nos 65, você já começa a ter alguma dificuldade de enxergar, você começa a ter dificuldades de equilíbrio, dificuldades de andar. Quer dizer, você anda menos firme do que com 40. Sem contar que uma queda na cidade é muito mais grave as do consequências, que com 20, com 30 anos. 70 pior ainda, com 80 mais ainda. Todos nós vamos envelhecer, então a calçada é fundamental para todo mundo. Eu acho que é uma das coisas importantíssimas na cidade. Se algum dia eu fosse prefeito, é uma das leis que eu implementaria, porque acho que não tem outra forma de você assegurar a liberdade não só do cadeirante, mas das pessoas com mais idade, com obesidade, por exemplo, que tem algum tipo de limitação. Com deficiência visual, como o senhor falou. Hoje é um verdadeiro cross você andar pelas calçadas de São Paulo. Né? É um verdadeiro cross. Outro dia minha mulher caiu, arrebentou o rosto todo. Se você olhar o número de acidentes que entram no Hospital das Clínicas, de acidentes de calçadas, é altíssimo, por exemplo, e normalmente acidentes graves. Vereador, vamos falar um pouquinho do IPTU. Um tempo atrás todo mundo se assustou que vinha um aumento muito grande, aí foi parar até no STF, a discussão voltou, diminuiu. O que o contribuinte pode esperar, tanto em termos de pagamento quanto em termos de contrapartida aí da nova política do IPTU? Bom, nós, na Câmara, o PSDB tem 10 vereadores. Nós batalhamos muito com relação a não deixar o aumento proposto pela Prefeitura, que chegava a 40%, né? num ano. Quer dizer, um negócio absurdo, ninguém ia conseguir pagar. O comércio ia começar a fechar, você não faz isso. Conseguimos segurar na Justiça e depois, junto com a base do governo, com os vereadores de outros partidos também, pressionamos o governo, quando ele ganhou na Justiça, a fazer um aumento menor do que imaginava. E foi 12% para um tipo de imóvel, 10% para outro. Mas o que eu vejo, o que é triste é isso, não há contrapartida. Porque a contrapartida para o IPTU deveriam ser as calçadas boas, as creches instaladas, as UBSs funcionando. Você viu, deve ter lido nos jornais, nessas semanas, que caiu em 30% o atendimento à saúde do município. Porque o usuário desistiu, ele está correndo para a rede pública estadual para ser atendido, porque não tem médicos. Algumas consultas levam 6, 7 meses. Ou seja, a contrapartida, que é o dinheiro, a aplicação do recurso dos nossos impostos, durante essa gestão, eu não vejo nenhuma contrapartida. E como só falta 1 ano e meio para terminar o governo, também não vejo perspectiva de que o governo mude. Ele vai continuar se preocupando, eu acho, com a sacolinha do supermercado e com as ciclovias, e esquecer de fazer a implementação de tantas milhares de pequenas obras que a periferia é essencial. Porque você sabe, Denis, você tem a cidade, você pode olhar a cidade de São Paulo como uma roda com pneu. A roda é o centro expandido. Bem ou mal, chegou no século XX, está todo asfaltado, tem água, não está no século XXI, mas está no XX. A periferia, que é a parte do pneu, está no século XIX. Boa parte dos bairros, quando você vai, a prioridade ainda é asfalto de rua, você imagina. Isso em pleno século XXI. Você vai para o Jardim Peri do Alto, não tem coleta de lixo, não tem regularização fundiária nenhuma.
não tem escoamento de água. É um negócio, pessoas vivem ainda em palafitas. Quer dizer, das regiões mais pobres, eu diria quase mais indignas para se morar do Brasil. Estamos falando de São Paulo, né? Estamos falando da periferia de São Paulo, que é inimaginável. Por isso eu fico muito bravo quando eu vejo muita gente que quer comparar, dizer que São Paulo é contemporânea, comparar São Paulo com Nova York. É ridículo. São Paulo você pode compará-la com Nairobi em grande escala, uma Nairobi grande, porque o contraste entre as áreas desenvolvidas e as áreas pobres da cidade é uma coisa imensa. Então você precisa passar um período com investimentos na periferia, para você trazer a periferia para o século XX, levar a cidade para a periferia. Nas regiões mais carentes. Que é o que está faltando. Que é todo o entorno. Se você olhar, é todo fora do centro expandido. É a pequena travessia do córrego, é a iluminação das vielas, a iluminação pública, os escadões, a regularização fundiária, fazer mais unidades de saúde, assegurar que os médicos consigam ir às AMAs, às UBSs, consigam dar um atendimento minimamente razoável. As pessoas, a pavimentação de rua, porque quando você fala uma rua não pavimentada em São Paulo, sempre você imagina rua, você fala rua de terra, né? Como rua de terra no interior, planinha, com aquele pequeno cascalho. Não é. Buraco, não. Normalmente são nas áreas mais acidentadas. Buraco para tudo que é lado, no verão uma poeirona que dá bronquite na criançada. Perto de córrego, deslizamento. Na chuva você não consegue sair de casa, não consegue andar, a polícia não passa, a ambulância não chega, o carro das Casas Bahia não consegue chegar. Isso sem falar justamente as margens de córrego ocupadas ou as áreas de risco. Eu não vi a prefeitura trabalhar nessas áreas, ou seja, fazer o que ela tem que fazer nessas áreas. Vereador, nosso papo está muito interessante e tenho certeza que o telespectador, aí, o contribuinte da cidade de São Paulo, conseguiu ter uma ideia do trabalho da prefeitura e do trabalho dos vereadores, mas infelizmente o nosso tempo já estourou e eu queria deixar à sua disposição alguma coisa que eu não falei, alguma consideração que o senhor tenha para o nosso telespectador, por favor. Tá, eu queria comentar até um pouco do programa da semana anterior que eu assisti, com algumas críticas que foram feitas ao presidente Fernando Henrique, muito injustas. O presidente Fernando Henrique é um homem que marcou história, fez a estabilização da economia do Brasil e teve o governo mais democrático, eu acho, que essa república teve. Eu acho que é um homem digno e que a gente deve sempre fazer justiça a ele. Mas o que eu queria dizer para você, primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de falar com os seus telespectadores, que são de todo o Brasil, né? E dizer que São Paulo é uma cidade que precisa sorrir de novo. São Paulo está muito abandonada, muito triste, né? Que tenho certeza, quem está nos ouvindo sabe disso. Quem é daqui, quem mora aqui, quem vem viajar para cá. Então é fazer uma corrente para frente, nós precisamos pressionar para que tenhamos gestões melhores, que tenhamos gestões que olhem para o paulistano, que priorizem a aplicação de recursos naquilo que é fundamental para a gente ter uma cidade mais equilibrada, né, com menos pobreza, menos tristeza e mais bem cuidada, que acho que é isso que todo mundo quer. Vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer receber o senhor aqui. Foi todo meu. E você já sabe, nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.